Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, Luciane, Sulamita, Pri, Glauci, Lorena, Kitty, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Hoje o nosso encontro, a nossa missão será aqui no Instagram, tá bom? Plantão de dúvidas, revisão de alguns conteúdos da aula de ontem, que eu chamo de código 1, tá bom? Oi, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Vanessa, Manu, Kelly. Estou colocando o título aqui, tá? Pra gente começar. Enquanto isso, vão compartilhando a live, chamando o pessoal, que vai ser hoje muito legal. Separei alguns conteúdos diferentes para trazer aqui para nós neste encontro hoje. Vou chamar de plantão de dúvidas, tá bom, pessoal? Código 1. Me diz aí quem esteve comigo ontem na aula ou quem assistiu hoje a gravação. Não vou conseguir falar tudo que estava na aula ontem, porque foi uma aula mesmo maravilhosa. A minha intenção foi explicar o que a gente pensa que na prática clínica é a última coisa que a gente vai pensar, que é o momento da alta para o paciente, né? E nessa missão eu decidi fazer ao contrário. A gente tem que pensar primeiro em solucionar a dor dos nossos pacientes, o transtorno que eles vivem no dia a dia. Porque o transtorno do processamento auditivo é um enigma, né? A gente depende de atualizações, de pesquisas, de colegas que estão dedicando a sua vida, o seu propósito a fazerem pesquisas para nós. A gente depende disso na prática clínica. Mas enquanto não vem atualizações, não vem novidades, ou então a gente não consegue decifrar por completo esse enigma, o que nós já precisamos fazer na prática clínica para resolver o transtorno que os pacientes vivem, que são ocasionados pelo transtorno do processamento auditivo central, né? Então, o nosso desafio aí na prática clínica é ir além do transtorno, olhar além do transtorno, olhar para as pessoas que estão confiando em nós e decifrar o que elas trazem, o que elas vivem, tá? Relacionado aí às dificuldades do processamento auditivo, da percepção auditiva. E ontem na aula eu coloquei aí a associação, a relação de cada habilidade auditiva com o que esses pacientes podem apresentar no dia a dia. Eu falei das questões em crianças, adolescentes, adultos, idosos. A aula está gravada. O link tá aí na minha bio ou lá no canal do Telegram, tá bom? Para vocês reverem. E hoje a gente vai fazer aqui um plantão de dúvidas. Ontem eu pedi uma tarefinha para quem quisesse me mandar por e-mail as principais dúvidas que tem. Porque eu tenho dúvidas até hoje, tá? Eu tenho que quebrar aí os meus neurônios. Eu tenho que tentar desfazer algumas cabeças desse bicho, que é o transtorno do processamento auditivo, e tentar montar o quebra-cabeça, mesmo faltando algumas peças. Gente, isso em todas as áreas, tá? Quando a gente fala de pessoa, de cérebro, de neuroplasticidade, a gente não tem respostas para tudo. Então, vejo colegas tentando carregar um peso nas costas, tentando salvar o mundo, salvar a vida, né, da pessoa com um relatório do processamento auditivo. E não é assim, tá? A gente tem que saber solucionar a angústia, o que o nosso paciente está vivendo, mesmo na prática clínica não tendo todos as respostas,
tá bom? Essa é a minha missão, é o que eu faço no meu consultório e é o que eu quero ensinar aí para vocês nesta semana, nesses 7 dias. Por isso que eu chamo de missão PAC, porque é uma missão a gente trabalhar com processamento auditivo, mas ao mesmo tempo, quem é fonoaudiólogo precisa conhecer do processamento auditivo, porque a tendência, pessoal, é cada vez mais as pessoas buscarem, tá? Informações, avaliação e principalmente tratamento, porque a audição, o processamento auditivo, o processamento da informação auditiva é a base da comunicação e do aprendizado. Então, independentemente da sua área de atuação, é necessário saber o que é o processamento auditivo, as habilidades, os termos, que foi uma coisa que a gente fez aí na aula 1, descomplicar os termos técnicos na prática clínica. Então, na aula 1, eu coloquei os sinônimos de cada um. A aula de amanhã tá mais legal ainda, que eu vou me aprofundar ainda mais nessa parte dos testes, das funções, tá? Que são avaliadas cada um, e vou dar uma peça fundamental para a parte do relatório, que eu acho que é o relatório que complica a vida do avaliador e do terapeuta, né? O avaliador, ele tem o enigma de tentar decifrar se o que o paciente tem é puramente auditivo, fazer um relatório muito fidedigno e objetivo que vai ajudar o paciente. E a gente, na terapia, nós temos que decifrar o enigma do relatório do paciente e fazer um planejamento terapêutico e saber excluir o que é auditivo, o que não é, o que está vindo junto com esse transtorno do processamento auditivo, se nós vamos ter capacidade ou não de trabalhar isso. Então, são peças de um quebra-cabeça aí, de mais de 1000 peças, que por isso que parece que tem hora que a gente não vai conseguir, tem hora que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente pensa que está fazendo algo errado. Mas por quê? Se a gente tem consciência que a gente não tem respostas para tudo e que estamos todo mundo caminhando para cada vez mais melhorar, tá? Melhorar. O que a gente faz hoje, a gente só sabe que não é mais assim tão bom, alguns testes, por exemplo, porque a gente foi usando, a gente foi caminhando. Então virão novos testes que a gente gosta vão ser retirados em algum momento, porque já tem essa dúvida. Ah, você faz o SSW, você faz o fala filtrado, fala no ruído, você faz o de código consoante vogal. Então tudo isso é legal a gente debater, mas com leveza, porque enquanto a gente está aí se debatendo, tentando encontrar as respostas, o paciente está lá no nosso consultório. E aí a gente já tem que saber o que fazer para resolver o problema do nosso paciente com o que a gente tem. Essa é a minha missão, te ajudar aí e espero que eu consiga, tá bom? A Isabel tá aqui, gosto sempre de fazer as lives, porque tem alunas minhas que estão toda noite aqui comigo. Eu falo, será que vai ter alguém? Mas as fiéis estão sempre aqui, né? Isabel, Sulamita, obrigada, viu, meninas? Vamos lá. Selecionei algumas perguntas que eu recebi no e-mail. Vamos começar aqui, tá bom? Ó, a pergunta da Cíntia. Gostaria de saber se realmente podemos confiar no diagnóstico pelos testes de hoje. E quero muito saber ler um exame e saber lidar também com cada aluno e paciente. Quero me atualizar, pensar no PAC como um novo caminho em clínica. A Cíntia, ela é professora também, ela é fonoprofessora. E ela comentou no e-mail que desde a época da faculdade dela, já tínhamos muitas dúvidas se os testes eram realmente fidedignos. Brincávamos que se todas fizessem os testes, iria dar alterado. Infelizmente ainda tem isso, mas por isso que a gente tá aí, ó, fazendo lives, trazendo informação. A gente tem que levar informação, a gente tem que explicar o que é o transtorno do processamento auditivo, a gente tem que saber diferenciar, a gente tem que olhar além do transtorno, né? Porque se a gente só tenta falar desse enigma, vai parecer que a gente nunca tá falando algo realmente fidedigno, tá? Então a gente tem que ter esse olhar amplo para
a causa e a consequência e o que a gente vai fazer com isso. Então, eu acredito no processamento auditivo, eu acredito que existe transtorno do processamento auditivo, eu acredito na avaliação, eu acredito no tratamento, porque eu faço essa prática clínica, e eu acredito em neuroplasticidade. Eu acredito que o cérebro ele se molda diante de novos estímulos, diante de novas experiências, independentemente da idade, tá? Claro que em cada idade a gente vai ter aí estratégias diferentes para moldar esse cérebro. E como eu comecei no mundo do processamento auditivo sem conhecer e sem saber o que eram aqueles testes, eu fui vendo a minha percepção auditiva também melhorar. Eu tenho uma experiência com o processamento auditivo onde eu tive dificuldades correlacionando com o meu desenvolvimento na adolescência, depois de adulta. Então, conforme eu fui também percebendo o que eu avaliava e fazia nos meus pacientes, eu fui vendo em mim resultados. Então, eu não só vejo na vida dos meus pacientes, como eu vi em mim. Então, eu sim acredito. Aí, a gente está indo além da pesquisa, tá? Porque existem as pesquisas, tá? Que mostram que realmente, quando são avaliados um grupo heterogêneo ali, tá? De pacientes, de pessoas, apresentam aquelas respostas. E a margem de erro, claro, ela vai cada vez mais, a gente vai buscar que ela seja menor. Mas eu acredito e eu confio. Só que como eu tenho dito, é um enigma. Pode ser que daqui o que tá dando certo hoje, daqui um tempo não dê mais. E a gente precisa reformular aí a nossa rota. Mas é algo que veio assim para ajudar muitas pessoas. Inclusive falei na aula de ontem o quanto que a vida do adulto hoje, tá, com transtorno do processamento auditivo, sofre impactos. Principalmente na área emocional e psiquiátrica, que na verdade esse reflexo emocional, esse reflexo de perturbações que às vezes a pessoa acha que é emocional, é resultado de um comportamento que é reflexo de um funcionamento cerebral, tá? Eu fui uma pessoa que fiz coach, fiz terapia, ajudou, mas a pecinha que realmente potencializou o meu desenvolvimento foi quando eu entendi como o meu cérebro funciona, tá? E a gente, quando fala de processamento auditivo, a gente tá falando de comportamento auditivo, a gente tá falando de habilidades auditivas. Vocês vão ver eu falar muito de cérebro, vocês vão ver eu falar muito de funções e estruturas também. A gente não avalia estruturas, tá? Não, jamais. Tá? Só exame de imagem, mas a gente precisa entender o que está por trás da função, o que a gente está tentando moldar no nosso paciente. Então, falar de cérebro é fundamental, tá bom? Então, sim, eu acredito. Quando eu ouço, que ainda é comum, tá? Por exemplo, esse é um mês, um otorrino falou que a minha paciente não precisava fazer o exame do processamento auditivo central. O que eu fiz? Liguei para ele, conversei com ele, expliquei por que pode dar alterado na maioria das pessoas, porque essas pessoas têm alguma queixa, e expliquei quais são os reflexos do transtorno do processamento auditivo, quais são as estratégias diferentes que nós vamos trabalhar, os diagnósticos diferenciados que nós vamos fazer, que o exame vai sim nos nortear, e explico para médico, para psiquiatra, para psicólogo, para profissionais de todas as áreas, mas a gente não tem que baixar a cabeça aí para médico, pelo contrário, a gente tem que se juntar e explicar sim na nossa linguagem, nas nossas terminologias e fazer essa troca. Claro que se ele estiver aberto, né? Senão a gente segue a vida fazendo o que a gente pode, tá bom? Então, próxima pergunta. Eu vou desativando só para vocês verem e depois eu ativo, tá bom? Ó. Sempre acreditei que tinha que entender os testes para trabalhar mais acertadamente com a criança com TPAC. Você trouxe outras possibilidades e sou grata por isso. Ah, muito obrigada. A Célia mandou pelo e-mail hoje e eu coloquei aqui para vocês porque essa é a intenção.
tanto de quem está fazendo o exame, quem faz o exame precisa sim olhar exclusivamente para as habilidades auditivas, inclusive a chavinha, tá? O código que eu vou ensinar na aula de amanhã sobre esse enigma do relatório, tá? Como concluir de uma forma fidedigna e que facilita a vida aí do terapeuta, tá? Mas o terapeuta em si, a gente não vai interpretar só o exame. Vejo ainda colegas olhando habilidades por habilidades e pensando em estimular essas habilidades auditivas. Aí, mais uma vez, você não vai conseguir, por mais potente que seja a sua estratégia, você não vai conseguir moldar um cérebro por completo pensando só numa habilidade auditiva. Pode até melhorar essa habilidade porque você treinou? Pode. Mas o quanto que essa habilidade que você treinou vai ter reflexo na queixa? Na queixa que é o transtorno que essa pessoa carrega. Seja a criança de 7 anos, seja o adolescente, o adulto ou o idoso, né? Então a gente não tem que olhar para o exame e melhorar o número. A gente tem que melhorar a queixa, o transtorno que essa pessoa carrega, tá? E aí eu expliquei na aula de ontem o que é o transtorno que a criança carrega devido ao transtorno do processamento auditivo, que ela não percebe sim os pais, então a gente tem todo um jeito de conversar com os pais para alcançar a criança, assim como o adolescente também, o adulto e o idoso, tá bom? Na prática clínica. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já para eu responder. Em pacientes com deficiência auditiva, geralmente estarão alterados. Sim, geralmente estarão alterados, tá? Porque está havendo uma defasagem na entrada dessa informação. E aí, o processamento auditivo vai estar alterado por uma consequência, tá? Desse som que está chegando ali degradado, que está chegando ali alterado, e não do desenvolvimento dessas habilidades, tá bom? É como se o processamento auditivo estivesse depois da ponte. A pessoa que tem uma deficiência auditiva, o problema está na ponte, tá? Ou no caminho antes de chegar na ponte. Então, tudo que vai estar depois vai precisar aí ser trabalhado, vai precisar ser estimulado, tá? Para que essas informações não sofram tantas interferências e perdas, porque esse caminho antes está alterado. E aí vem a questão que a gente também tem que ter ética. Será que compensa até que ponto fazer um exame? Não compensa já ir para um raciocínio clínico e estimular as habilidades auditivas, por exemplo, desse idoso, que além de ter uma perda auditiva, tem uma degradação, tá? Do envelhecimento nessas vias auditivas. E aí esse problema de compreensão vai além do que só a perda auditiva poderia trazer, tá? Então tudo isso envolve um raciocínio clínico. O paciente com uma perda auditiva vai ter um transtorno do processamento auditivo? Possivelmente, mais do que nunca a gente precisa estimular isso, tá? E aí, as estratégias serão a mesma? Nunca nós vamos usar a mesma estratégia para um paciente. Eu não consigo, talvez não vou dizer nunca, que essa palavra é muito pesada. Mas eu posso atender um paciente aqui agora. Ele pode ter o mesmo exame do outro e eu vou usar a mesma estratégia. Não vai ser igual, porque eu vou moldar a minha estratégia de acordo com o meu paciente ali no momento. Quantas vezes eu criei uma estratégia que ali no momento o paciente conseguiu e eu vi que estava fácil e naquele momento eu decidi mudá-la, mudar o meu comando, mudar a minha ordem, sabe? Então, não tem uma receita de bolo, a gente tem que conhecer estratégia, a gente tem que conhecer o que está acontecendo no cérebro, no ouvido desse paciente, associar com o exame e ter criatividade para criar as estratégias específicas para cada um, tá? Por exemplo, um idoso que tem um conhecimento que é estudado,
Você vai fazer o treinamento auditivo baseado no conhecimento dele. Um outro idoso que não tem tanto estudo, não tem tanto conhecimento, você vai fazer o treinamento, a estratégia baseado na linguagem, na comunicação e no nível cultural desse paciente. E às vezes você vai fazer isso com a mesma estratégia, mas o seu comando, a sua forma de explicar, por exemplo, vai mudar. O seu tempo, talvez, de dar a resposta, o tempo para esse paciente processar a resposta vai ser diferente, tá bom? Ainda sinto dificuldade, é a da Cairone, ainda a dificuldade dela é em concluir o diagnóstico. Já entendi como executar e analisar todos os testes, mas juntar todos e dar o veredito final ainda é a maior dificuldade no meu caso. Então não pode perder a aula de amanhã. Inclusive eu vou até desafiar a Cairone, não sei se ela está aqui, mas eu a conheço. Eu vou desafiá-la que se após a aula de amanhã esse código não for decifrado para ela, eu não me chamo Larissa. Tô brincando. Mas eu vou dar uma mentoria individual para ela se amanhã esse código não for decifrado com a aula que eu preparei amanhã, tá bom? Estou começando a trabalhar com transtorno do processamento auditivo central e começarei com terapia e avaliação, meio que simultaneamente. Minha maior dificuldade é a quantidade de termos e abrangência de cada código. Já está falando código, legal. Me perco em meio a eles, confundo, não conheço os testes direito ainda. Às vezes sinto que vou pifar antes de aprender tudo. É isso mesmo que a gente sente. Eu até falei ontem na aula, né? Que parece um bicho de inúmeras cabeças, depois vai diminuindo essas cabeças e chega aí a ficar com 3 cabeças. Mas sempre vão ter coisas para a gente aí solucionar e esquentar os neurônios e queimar um pouquinho de neurônios, tá bom? Gente, passar por isso faz parte do processo. Acho que quem não passa por isso a gente tem até que desconfiar, porque excesso, né, de autoconfiança e vai comer bronha em algum momento. Quanto mais eu duvido, quanto mais eu busco respostas, melhor vai ficando o nosso trabalho, tá? No início eu tinha a sensação que eu estava até cometendo um crime, porque realmente é um relatório, é um laudo. E você falar que um paciente tem um transtorno é algo muito pesado que vai marcar a vida, né, desse paciente. Mas da mesma forma que a gente marca, a gente transforma. Então a gente tem que conhecer essas duas questões. A gente não pode só pensar no peso que traz um relatório, a gente também tem que pensar no quanto que a gente pode transformar a vida desse paciente, e aí as coisas vão se tornando mais leves para nós. Primeiro passo para quem está começando, tem a sensação que nunca vai saber. Praticar. Ouvir os testes em você. Saber o que cada teste está fazendo aí no ouvido. Por que que um teste ele entra dentro da categoria, por exemplo, de baixa redundância? Por que que um teste é monoaural? Por que que um teste ele avalia figura fundo? Por quê? Você vai sentir isso na sua audição. Você sente o teste, você olha a pergunta, você cria suas perguntas, você revê as suas aulas, tá? Então, nesse começo, é você praticar muito o seu cérebro e a sua memória, é igual aprender a dirigir. Depois vai ficando mais automático e você vai se desfazendo desses mecanismos. Mas agora, nesse momento, você tem que estar disposta a fazer essa missão, tá? Muitos colegas desistem porque não querem fazer essa prática, não querem botar o cérebro para funcionar, tá bom? E hoje, gente, tá muito mais fácil porque tem acesso aí a informação muito fácil. Por exemplo, o meu curso. O meu curso já tem mais de 20 horas gravadas que você tem conteúdo por um ano, tá? Então hoje tem acesso muito fácil aqui às lives, assim como outras colegas também têm cursos, tá? Então é decidir fazer, fazer essa missão, transformar vidas e aprender. E cada dia vai ficando mais fácil. Um quebra-cabeça de 1000 peças,
A gente não vai conseguir juntar todas as peças. A gente tem que ir olhando uma pecinha por pecinha. Conforme a gente vai olhando uma peça e a gente não vê onde ela vai se encaixar, a gente deixa ela no cantinho. Em algum momento a gente vai ver onde ela se encaixa. O processamento auditivo é isso. A gente tem que ir olhando essas peças e juntando na prática clínica, tá? O que mais? Vocês concordam comigo, gente? Ed, na sua pergunta, né? Áudio normal, com timpanometria também normal, porém ausência de reflexos. Pode ter algo no processamento auditivo? Eu fiz um Reels esses dias para trás, mas muito rapidinho, falando da relação que tem os reflexos auditivos com o processamento auditivo, né? Com a informação auditiva mais central. Só que eu fiz um vídeo maior explicando porque causou um pouco de confusão. Em breve eu vou soltar esse vídeo maior, tá? Porque sim, tem relação, tá? Os reflexos, eles estão associados e ligados com a estrutura do colículo inferior ou superior, não sei agora de cabeça, mas o colículo que está lá no tronco encefálico, que é responsável por conduzir esse som via aferência, atenção seletiva, filtragem, que mais? Localização, tá? Inclusive, essa informação está dentro do tratado de audiologia. Dentro do Reels lá, eu coloquei até a página. Então, tem essa informação. Só que eu não posso olhar só a ausência do reflexo ou o reflexo aumentado. Eu tenho que correlacionar com toda a avaliação audiológica. Mas, como terapeuta da fala e da linguagem em crianças que não têm condição de fazer o exame do processamento auditivo, para eu saber se de fato tem uma dificuldade em atenção seletiva, eu analiso o exame de imitanciometria. E quando eu tenho uma criança com menos de 7 anos, onde o exame de imitanciometria está normal, essa criança tem queixas na fala e na linguagem, nada justifica a ausência ou esses reflexos aumentados, logo eu parto do pressuposto que essa criança vai se beneficiar e muito de uma estimulação mais auditiva na minha terapia, na minha fonoterapia. Então eu não vou esperar essa criança fazer 7 anos para transformar a minha terapia em terapia auditiva e deixar de ser uma terapia visual, entendeu? Então tem sim relação, tá? Uma relação aí que faz a gente pensar. E aí a correlação da função com o reflexo e essas estruturas associadas ao colículo que estão lá no tronco encefálico, que são responsáveis pela aferência do som, está dentro do Tratado de Audiologia de 2011, tá bom? Quando se fala em códigos, o que são? Teca, são códigos que eu estou falando na missão PAC 7 agora, porque o código 1 foi desvendado ontem, uma habilidade que nós precisamos desenvolver na prática clínica para desvendar o enigma, tá, do transtorno do processamento auditivo. Beleza? Tem uma pergunta aqui, ó, vou escolher aqui, vai ser bem legal. Ó, deixa eu desativar aqui rapidinho. Gostaria de compreender melhor quando se fala em falhas na decodificação ou na integração, a relação das áreas cerebrais e de cada função. A aula de amanhã tá com material montado, coisa mais linda do mundo, tá? Aqui eu vou só desenhar de forma muito assim, grosseiramente para vocês entenderem, tá? Então, o som entra, passa por todo o caminho da orelha aí, que a gente já conhece, da audição periférica, conduto, a orelha média, orelha interna, nervo auditivo, até chegar no tronco encefálico, certo? Via tronco encefálico vai começar aí a habilidade de atenção, localização, interação, ok? Onde essas duas orelhas, elas precisam se juntar
para levar essa informação em cooperação, juntas, no mesmo tempo, lá para o córtex auditivo primário, tá? Então, quando essas vias, elas se juntam e elas vão conduzindo esse som via aferência lá para o córtex auditivo primário, juntas, não assim tortas e nem uma atrás da outra, porque senão a gente já tem logo uma alteração de entrada da informação, tá? Quando chega aqui nos hemisférios cerebrais, que a gente tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Essas informações, elas vão cruzar, certo? E aí elas vão chegar aqui no córtex auditivo primário. O córtex auditivo primário é o receptor, tá? É o pedágio que eu digo, quem assistiu aí o vídeo dos carrinhos. Por quê? Esse som chegou. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser, então, decodificado, tá? O córtex auditivo primário é ele que reconhece estímulo de fala. Antes disso, não há estímulo de fala, tá bom? Antes disso, são informações via aferente, tá? Sendo aí trabalhada na filtragem, na frequência, certo? E subindo, tá bom? Trabalhando a localização, pegando essas informações binaurais e sendo integradas, fazendo uma filtragem de estímulos externos para que esse som chegue lá no córtex auditivo primário. Então, aqui é decodificação. Depois, essas informações, elas precisam ser integradas, associadas. O que veio do hemisfério direito, o que veio do hemisfério esquerdo, fazer uma integração via corpo caloso, tá? A gente fala corpo caloso, mas a gente jamais pode colocar isso num relatório, tá? Agora, quando a gente fala integração, a gente sabe que a estrutura responsável por integrar o nosso cérebro, juntar o nosso cérebro, é o corpo caloso, ok? Então, quando eu tenho uma habilidade alterada em decodificação, eu vou ter os testes que avaliam aqui. Quando eu tenho uma dificuldade de integração, eu vou ter os testes que avaliam aqui. Posso ter dificuldade aqui, aqui? Posso. Posso ter dificuldade aqui, aqui, aqui? Posso. Porém, vem aí o bom avaliador em saber concluir isso tudo. Descrever as habilidades alteradas, porém concluir, tá? Onde que está, de fato, essa falha auditiva, tá bom? Beleza? Muito confuso, pessoal? Fernanda, minha formação aprendi como os processos gnósicos alterados, codificação, decodificação, organização e processos gnósicos não verbais. Não são mais usados, Fernanda, tá? Não são mais usados, os termos se atualizaram, inclusive codificação depois passou a ser áreas associativas. Hoje já não usamos mais nada referente a áreas associativas mais superiores que envolvam aí memória e linguagem, tá? Organização também não, tá? Então, hoje os termos mudaram, a gente vai tentando aí acompanhar o que as pessoas que pesquisam, que são referências na área estão usando, porém a gente tem que se basear hoje, atualmente, pelo manual, pelo guia, tá? Que a gente tem, que foi feito aí no EIA de 2016 pelo nosso conselho. Então, dá uma olhadinha lá, tá? Dentro do meu curso eu disponibilizo, mas tem dentro do Crefono da região 3, se eu não me engano, tem lá, tá bom? Vocês entenderam até aqui, pessoal? Então, vou pegar uma outra pergunta aqui, ó. Peraí. Aqui. Vamos ver o que a Sabina colocou. Ó. Tenho dificuldades em diferenciar interação e integração. Estava lendo o resultado de uma avaliação e o paciente em questão não apresenta integração binaural alterada.
porém apresenta alteração desta habilidade de rebaixamento nas duas orelhas. Tenho dificuldade em entender esse quadro. Sabina, eu tentei explicar isso na aula ontem, vou falar mais isso durante a semana. Por quê? Né? O avaliador, ele vai descrever cada habilidade alterada. Então, a pessoa, o nosso paciente, pode ter uma dificuldade logo aqui na entrada, né? Mas ele tem que concluir onde está essa dificuldade. Mas para ele concluir, ele precisa mostrar todas as habilidades que estão alteradas, tá? E aí isso confunde um pouquinho. Porque a gente pensa, nossa, tá tudo alterado. Por onde eu vou começar? Mas no final tá dizendo que é integração. Calma, vamos entender, tá bom? Então, ó, interação. Acho que é interessante quando a gente pensa no nome, a gente pensar no que está acontecendo na função. O próprio nome já diz, interação, andar junto, tá? Então, na interação, as vias auditivas, elas precisam andar juntas, em cooperação. Quem avalia isso é o teste MLD, tá? É o teste de interação que vai ver como que estão as vias auditivas trabalhando em conjunto, em audição binaural, onde cada uma recebe a informação de um lado e elas precisam se juntar, integrar e conduzir essa informação lá para o cérebro. Interação, tá? Integração vem de integrar. Então, quando caminham junto, elas precisam se integrar lá no cérebro, lá em cima. Integração. Agora, vai ser uma falha em integração quando eu tiver uma orelha mais rebaixada que a outra, tá? Então, quando eu tenho a interação falha, tá? Eu vou ter, antes de uma falha em integração, eu vou ter uma dificuldade em decodificação. Então, eu posso ter uma dificuldade em integração? Posso, mas ela é decorrente da decodificação. Que aí vem o raciocínio da terapia, tá? Que eu vou trabalhar habilidades de interação aí, decodificação e também integração, certo? Mas porque é uma consequência da dificuldade de decodificação. Por isso que você viu os dicóticos rebaixados juntos, tá? Por conta da dificuldade da decodificação, ok? Se fosse uma dificuldade em integração, essa orelha, uma estaria bem pior e a outra boa, ok? É isso que vai diferenciar aí. Mas, gente, não é uma regra também, tá? Não é uma regra. Por favor, não vão sair falando que eu estou falando, ditando regras aqui. Eu estou ajudando vocês a analisarem, ter um raciocínio clínico. Cada caso, cada exame é necessário uma avaliação aí individual, principalmente do que está além do transtorno. Como eu disse na aula ontem, eu já peguei pacientes que eu encaminhei para uma colega avaliar, porque eu gosto muito quando a avaliação é feita por uma outra colega, que eu confio muito no exame, porque eu vou interpretar esse exame com o olhar do terapeuta, né? E quando eu recebi o exame, tava lá decodificação, mas a queixa, tudo relacionava à integração, e eu fiquei muito na dúvida, tá? E aí, estudando, pensando, tirando dúvidas com outras colegas, a gente chegou à conclusão da dificuldade desse paciente. Então, é interessante sempre conversar com quem avaliou, para essa pessoa também te direcionar e te dar a visão dela, tá? Porque é isso que falta para a gente fazer aí uma prática melhor. A gente juntar quem fez com quem vai tratar. Quando eu posso, eu faço o exame, tá? Lá na minha clínica, mas nem sempre é possível e quando eu posso, eu peço sim ajuda para outras colegas, porque só amplia as nossas possibilidades, tá bom? Eu vou olhar uma pergunta aqui que eu vi aqui em cima. Peraí. Alteração na decodificação e ordenação pode ser tratado sem cabine? Eu não sei se quem fez essa pergunta é fono, tá?
Acho interessante nós fonos cada vez mais nos juntarmos para falarmos os termos corretos, tá? Porque, por exemplo, o termo na cabine, né? Na cabina, na cabine, é um termo que popularizou, tá? E acho interessantíssimo a gente tirar esse termo do nosso vocabulário. Eu, Larissa, acho interessante até sair algo aí dos nossos superiores, queridos mestres, né, doutores que fazem pesquisas. Eu acho interessante a gente não ficar usando esse termo terapia na cabine, porque não é a cabine que faz a terapia, tá? É o audiômetro que vai ser utilizado para trabalhar essas orelhas separadamente. Agora, por exemplo, quando fala terapia acusticamente controlada, até um tempo atrás eu associava sempre ao audiômetro, tá? Já me passaram que no último EIA que teve, a professora, a doutora Eliana Chochat, ela colocou que treinamento acusticamente controlado é também uso de softwares. Estou falando que uma aluna falou para mim, uma seguidora, tá? Pelo amor de Deus, entendam o que eu estou falando. Então, assim, o que está sendo dito aí pra gente em algum termo? Eu não sei. Então, terapia acusticamente controlada, eu penso que é quando você controla o volume, a saída de som para esse paciente. Só que tem um diferencial dos softwares do fone para o audiômetro, tá? O audiômetro eu consigo separar os canais e eu consigo, além de separar, trabalhar o volume em cada orelha. O que eu conheço até hoje é que não tem um fone capaz de fazer isso. Então, quando que o paciente vai se beneficiar disso? Quando ele tem, tá, uma diferença de uma orelha para outra, uma falha em integração. Quando ele não tem falha em integração, ele tem apenas em decodificação ou na binauralidade, na atenção seletiva, na aferência dessa informação, eu vou conseguir super bem com softwares e com fone, tá? Então, é interessante saber disso, tá bom? Quando que vai ser interessante para o paciente o uso do audiômetro ou da terapia aí acusticamente controlada? Em casos onde há essa diferença bem significativa entre as orelhas e integração. O audiômetro me dá mais possibilidades ainda, porque tem crianças que a diferença é tão grande que eu preciso ir aos poucos aumentando essa intensidade, tá? E eu preciso ir controlando para ver a evolução dela, para que a terapia não seja invasiva. Eu até dei uma dica aí do fone, né? Para o fone não doer. Realmente tem fones que apertam, mas também tem crianças que não é o fone. É uma sensibilidade auditiva que essa criança tem. Como ela não consegue perceber todos esses estímulos vindo, ela se irrita. E aí ela fala que tá doendo, ela fala que tá machucando, que ela começa a ter uma aversividade aí com a terapia. Tá bom? Beleza? Consegui explicar, gente? Assim como terapia formal e informal também não se utiliza mais os termos, tá, Manu? Até os últimos dias da nossa missão PAC7 eu vou explicar melhor. Atualmente, a terapia do processamento auditivo é baseado no processos, tá? Bottom-up, top-down, tá? O que são isso? Esses nomes em inglês que eu não sei falar direito. É baseado no processamento da informação, em como funciona uma máquina, um computador, tá? Entrada da informação e depois atividades aí de reorganização dessa informação. Então, hoje as terapias do processamento auditivo são baseados nesse processo, tá? Não falamos mais terapia formal e informal. Não falamos assim, quem tá aí se atualizando, quem tá olhando o que tá saindo de novo, mas sim, tem colegas utilizando. Então, vamos aí trocar a figurinha, vamos ver o que tá acontecendo. Como eu disse, a gente tem que andar juntos, tá? É isso.
Thaís falou que existe um aparelho que faz isso, sem ser o audiômetro, podendo ser controlada todas essas funções. E dispensa o uso da cabine. É um estímulo acústico controlado, mas fora de cabine. Thaís, você tá falando desse aparelho, né? Não é o audiômetro. Você estaria falando do Minipack? Você estaria falando dos equipamentos que o Evandro da Mentronic ele cria? Porque realmente ali dá para separar os canais, mas não tem ainda o controle de volume, tá? Separadamente. É isso que eu sei até hoje. Eu ainda não sei nenhum aparelho que faça o que o audiômetro faz, tá? Mas não vão ser todos os nossos pacientes que precisam do audiômetro. O que eu digo, gente? Começa com o que você tem, sabe? Conversa com a família, fala da sua disposição em ajudar. A família, dependendo da sua cidade, que nem tem fono que faça isso, com certeza eles vão querer a sua ajuda, tá? A gente só ganha quando a gente se comunica claramente, quando a gente explica. Eu, quando comecei a atender processamento auditivo e tudo, eu falei para a dona da clínica que eu não sabia, mas que eu estava disposta a ajudar. E então é interessante a gente falar, olha, eu consigo até aqui. A partir daqui eu vou buscar respostas e a gente vai caminhar juntos. Então, assim, eu sei que essa questão do audiômetro angustia muitas fonos que querem trabalhar com PAC e às vezes faz até pensar em desistir. Faz com que você pode, que você vai se apaixonar tanto que vai ser igual comprar um carro. Uma hora você vai querer investir nisso, nem que seja um carro mais simples, você vai querer aí investir, tá bom? Mas depois explica melhor pra gente, tá, Thaís? Então, o Minipack, ele ainda não tem o controle de volume. Eu falei com o Evandro, inclusive para orientar minhas alunas do meu curso de PAC, tá? A turma 1 e a turma 2. Então, ele mesmo me passou isso, tá bom? Alguns jogos do Afinando o Cérebro têm controle de volume, mas não é controlado, Renata, assim, você separando a orelha. Gente, o Afinando o Cérebro é maravilhoso, mas eu também não utilizo em terapia, tá? Dentro do meu consultório, eu utilizo para casa. Não é um recurso que a gente tem que utilizar só ele para tratar a criança, tá? Eu vou falar mais disso aí na nossa terapia, até porque tem estímulos ali que não são só auditivos, que acabam sendo auditivos visuais, que pode ser sim muito legal, mas em algum momento é interessante a gente fazer tudo personalizado para o nosso paciente, tá bom? O Duo Training tem essa possibilidade, sim. Eu tô rebatendo vocês para fazer vocês pensarem, tá, gente? Eu não estou criticando vocês, pelo amor de Deus. Pelo contrário, fazer e ampliar o nosso conhecimento. Vamos supor que o paciente tem uma alteração em integração e eu logo penso no Duo Training. Você vai ficar em torno aí de 12 sessões com essa criança. Em todas você vai ficar só no Duo Training. E o Duo Training tem palavras difíceis. E se for uma criança que tem aí junto um atraso de linguagem, tá? Tem muita dificuldade de vocabulário. Você não vai conseguir com o Duo Training de imediato por conta dessa dificuldade dela. Então, é muito interessante a gente ter outras possibilidades de hierarquia aí, de dificuldade para os nossos pacientes, tá bom? Quero fazer o curso da próxima turma, vai ser um prazer, Clécia. Dia 14 a gente passa todas as informações, tá bom? Aí tem uma aqui da Mariângela, eu coloquei como ela escreveu no e-mail, ó, vejo que seria um ponto importante refletirmos sobre o diagnóstico diferencial do transtorno do processamento auditivo e deficiência intelectual. Então, aí o que acontece? Não é só na deficiência intelectual, tá? É em qualquer diagnóstico que envolva, tá? Linguagem, cognição, transtorno comportamental, todos esses, o processamento auditivo em si, ou a gente não vai conseguir avaliar, ou ele não vai ser um déficit primário de percepção auditiva de fato que esse paciente tem. Por quê? Tem questões muito mais superiores
que fazem esse paciente falhar logo na compreensão e na execução da tarefa, e não de fato por um déficit auditivo, tá? Então, pacientes que têm autismo, TDAH, uma síndrome, deficiência intelectual, esses pacientes, dependendo do grau do comportamento, eles não vão conseguir nem fazer a avaliação do processamento auditivo central, tá? Eu poderia ficar aqui em cada um com vocês, vou tentar fazer isso na missão PAC7, tá? Mas, o que eu quero falar? Esses pacientes não podem fazer o exame ou não conseguimos fazer o exame. E a terapia, como fica? Gente, não fica, a gente tem que fazer, a gente tem que pensar, a gente conhece o caminho do processamento auditivo, a gente conhece a hierarquia, então a gente vai estimular essas crianças na nossa terapia de fala e linguagem, tá? Então, por isso que a gente tem os outros exames, inclusive, que complementam a avaliação do processamento auditivo, que é a imitanciometria, o dado dos reflexos que eu falei, que são os exames eletrofisiológicos da audição, P300 e Bera, que inclusive eles podem nortear a evolução do nosso paciente, tá? Mas eu parto do pressuposto que eu conheço o funcionamento, assim como a gente conhece o desenvolvimento infantil, né? A aquisição de fala e linguagem. E a gente sabe que tem os marcos, a gente conhece o desenvolvimento do processamento auditivo, a gente está aqui estudando para isso. Então, nesses pacientes que a gente não conhece, não consegue de fato a avaliação, vamos criar nossas estratégias muito mais auditivas, partindo da hierarquia já, tá? Do processamento auditivo, adaptando ao nível de conhecimento e linguagem dessa criança. Tá bom? Olha, eu não faço atendimento online, mas dá para fazer sim, tem colegas fazendo. Eu, inclusive, fiz um curso logo que começou a pandemia, mas eu não faço atendimento online, mas tem sim possibilidades, tá bom? Inclusive, no Zoom tem como fazer trabalhos de códigos, mas essa parte eu não vou conseguir ajudar. Sinto muito, tá bom? Obrigada, Renata. Renata é minha aluna e a gente vai só melhorar o conteúdo, viu, Renata? Essa próxima turma eu quero muito, junto com as outras, melhorar essa parte de atualização de relatórios e ideias para terapias. Inclusive, vamos ter novidades nos bônus aí, que eu vou estar juntinho de vocês, porque tem novidades que eu preciso também trazer para minha prática clínica e eu vou colocar tudo isso em prática junto com os meus alunos, tá bom? Que legal, meus alunos aqui presentes. Evolui Kids. Fui da primeira turma e não largo mais. Obrigada. Fiz seu curso PAC 2. Seria interessante fazer o próximo. Márcia, se você ainda tem acesso, tá? Com certeza, e ver com a minha equipe de renovar. Vamos ter novidades agora nessa parte de atualizar o relatório que eu vou montar junto com os alunos. A gente vai estruturar o nosso relatório juntos. Vamos ter aula de estudos de casos clínicos e vai ter uma novidade aí para a lista VIP, que depois a minha equipe conta. Essa eu tô coçando, mas eu não consigo, não posso falar. Mas se você quiser renovar, tá bom? Vale aí, eu sou suspeita em falar, gente. Isabel... Eu tô olhando aqui para ver se tem mais perguntas. Na verdade, nosso tempo já se foi. 1 hora juntos. Pessoal, quero muito agradecer, tá? O curso ainda não está aberto, Carol. Nós vamos abrir as inscrições para o dia 14, no último dia da missão PAC7, tá bom? Todas as informações aí na lista VIP, no grupo do WhatsApp, no Telegram. Obrigada, meninas, obrigada mesmo, que ainda não é meu aluno, que tá perguntando e recebendo aí as informações das minhas alunas. Eu faço mesmo de coração, tá bom? E estou aqui para somar, mesmo quem não queira fazer o curso, aproveita a missão, esteja aqui comigo, que o que eu puder tá entregando e falando, aqui eu vou fazer. Claro que eu não posso ir mais a fundo, porque senão eu vou acabar, né, entrando aí na infração ética da nossa profissão.
Mas o que eu já queria ensinar terapia para todo mundo, eu queria. Mas a gente não pode, então tem coisas que são exclusivas mesmo dentro do curso, onde eu mostro meus atendimentos, como eu faço, tá? Dá sim, Débora, o link tá na bio, tá? Só se inscrever, tá bom? E aí eu vou salvar a live, quem puder assim que eu salvar, comentar lá, tá bom? Vai ser bem legal aí. Um beijo, gente. Nos vemos amanhã na aula 2, código 2, tá bom? Eu abri uma enquete nos stories sobre sobre sentir confiança em fechar o relatório de PAC. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Espero vocês. Até mais. Tchau.